Você sabia que ajustar a PIP para salvar o pulmão pode ser exatamente o que está destruindo os rins do seu paciente? Sejam bem-vindos a mais um episódio técnico da NP Conhecimento em Saúde, sua referência em capacitação profissional de alto nível. Hoje a nossa missão nessa análise técnica é desbravar as evidências mais recentes, sabe? Focando muito nesse biênio 2025 e 2026 sobre a interação entre a ventilação mecânica e a função renal. Um tema fundamental. Exato. E o objetivo principal aqui é tirar um pouco daquele foco quase obsessivo apenas no monitor respiratório. Nas curvas de fluxo, a gente precisa entender as nuances sistêmicas, tipo moleculares e hemodinâmicas mesmo. Com certeza. Como que a PIP, a famosa pressão positiva, impacta diretamente o néfron. Essa mudança de foco é urgente na medicina intensiva hoje, né? Porque para compreender de fato esse impacto, a gente precisa abandonar aquela visão antiga, aquela coisa compartimentada, onde o pulmão e o rim parecem viver em universos paralelos. Não faz sentido. Nenhum sentido. A ventilação mecânica não trata um órgão isolado, sabe? A gestão ventilatória moderna é, na verdade, a gestão de uma rede de órgãos que são super interconectados. Ajustar um botão no ventilador altera a perfusão de um órgão lá no abdômen em segundos. Nossa, em segundos? E a magnitude disso é assustadora quando a gente olha para os dados novos. Porque por muito tempo, a preocupação a titular a PIP era puramente gasométrica, né? Sim, só se olhava para PO2. Exatamente, só a PO2. Mas a literatura intensivista de 2025 traz um dado que deveria ligar o alerta vermelho em todas as UTIs. A ventilação mecânica invasiva pode simplesmente triplicar o risco de lesão renal aguda. Triplicar? É muita coisa. O rim virou o verdadeiro assassino silencioso na UTI. O termo assassino silencioso é perfeito para isso. Porque o rim não apita no monitor igual o oxigímetro faz, né? E a explicação para esse risco triplicado nos leva a uma mudança de paradigma enorme. O que a gente chama de renascimento da hemodinâmica retrógrada. Hemodinâmica retrógrada? Conta mais sobre isso. Bom, historicamente, a lógica era linear. Se a filtração glomerular despencava depois que a gente subia a PEP, a culpa era da queda do débito cardíaco. A gente achava que a alta pressão no tórax diminuía o retorno venoso, o coração injetava menos sangue e aí o rim sofria por falta de pressão arterial. Tipo, falta de fluxo de entrada, né? Uma visão focada quase toda na pré-carga do rim. Exato. Mas pensa bem, se o problema fosse só a entrada de sangue, a solução seria fácil. Era só dar volume ou aumentar o vasopressor para garantir a entrega, concorda? Pois é, mas a fisiopatologia moderna mostra que esse raciocínio falha, né? Falha miseravelmente. O buraco é muito mais embaixo. O problema central, na maioria das vezes, não é a pressão de entrada, mas sim a pós-carga renal. Pós-carga renal? Isso. A gente está falando de congestão venosa grave. Pensa na mecânica. Quando a gente aplica uma PIP elevada, essa pressão intratorácica vai direto para o átrio direito. Isso eleva a pressão venosa central, a nossa PVC. Certo. O pulo do gato é que o sistema venoso não tem válvulas eficientes para segurar essa pressão toda. Então essa PVC alta bate de forma retrógrada, tipo uma onda de choque reversa, em todo o sistema venoso abdominal, acertando em cheio a veia renal. Caramba, e essa oposição ao fluxo cria um cenário catastrófico dependendo do pulmão de base, né? Porque a literatura fala muito da diferença entre pulmões com alta e baixa recrutabilidade, né? Com certeza. Se quem está na beira do leito tem um paciente com pulmão rígido, onde a PEP não abre alvéolo novo, o estrago é bem pior, né? Muito pior. O motivo é anatômico, sabe? Em um pulmão com baixa capacidade de recrutamento, aumentar a PEP não abre tecido, só causa sobredistensão dos alvéolos que já estavam abertos. E esses alvéolos superinflados esmagam os capilares pulmonares em volta deles. Vira um gargalo. Um gargalo de alta resistência. Aí o ventrículo direito, que trabalha com baixa pressão, passa a sofrer terrivelmente para ejetar sangue contra essa barreira. Que é o famoso corpo pulmonar agudo, né? O ventrículo direito dilata. Isso mesmo. E ao dilatar, ele empurra o septo para a esquerda, o que prejudica o ventrículo esquerdo. Mas o grande problema para o rim é o que acontece para trás. O ventrículo direito falha, a pressão acumula, a PVC sobe rápido e o sangue do abdômen fica estagnado. O fluxo venoso renal cai drasticamente. Certo.
Vamos desdobrar isso, porque para visualizar por que o rim é a maior vítima dessa congestão, a gente pode pensar na anatomia do edema encapsulado. Ah, essa analogia é ótima. Imagina o rim como uma casa de shows lotada, sabe? Capacidade máxima atingida. Essa casa de shows é a cápsula fibrosa inelástica do rim. A porta de saída é a veia renal, que deságua na cava e é governada pela PVC. Uhum. Se tem um tumulto lá fora, que é a PIP alta e a falha do ventrículo direito, a porta de saída fica bloqueada. O pessoal lá dentro não consegue sair e a congestão começa. Perfeito. Aí lá fora, na porta de entrada, que é a pressão arterial média, a PAN, a equipe intensivista tenta forçar a entrada de mais gente, empurrando com força, tipo ligando na adrenalina. O que não resolve nada. Não adianta forçar a entrada se a saída está trancada. Isso só esmaga quem já está lá dentro contra as paredes de concreto, que é a cápsula renal. É o colapso dos túbulos e microvasos. Exato. Ilustra o estrago perfeitamente. E adiciona um detalhe. Diferente do fígado, que consegue inchar quando está engurgitado de sangue, o rim não cede 1 milímetro. A fáscia digerota e a cápsula renal são super rígidas. Não tem para onde expandir. Nenhuma expansão. Quando a pressão intersticial lá dentro sobe pelo sangue retido, a pressão nos capilares supera a pressão do próprio glomérulo. A filtração zera e o oxigênio não difunde mais para células tubulares que têm um metabolismo super alto. A isquemia é silenciosa e imediata, mesmo com a pressão arterial no monitor parecendo normal. Nossa, então a grande pergunta para quem está na beira do leito é inevitável. Se a porta de saída é o verdadeiro problema que esmaga o néfron, como a gente mede o fluxo real que o rim está recebendo? É a grande questão de hoje. Porque isso muda tudo. E falando em mudar a prática, este conteúdo é vital para a segurança do seu paciente. Se você busca excelência na prática clínica, curta este vídeo e inscreva-se no canal da NP Conhecimento em Saúde para não perder nossas atualizações científicas. É isso aí. Voltando ao ponto, como a gente abandona o monitoramento clássico e redefine o alvo hemodinâmico para proteger esse órgão encapsulado? O primeiro passo é esquecer aquela crença cega de que a pressão arterial média, a PAN, é o único número que importa. A vitalidade do rim é regida pela ppm, a pressão de perfusão média. A fórmula da ppm é a essência de tudo. É a PAN menos a PVC. PAN menos PVC. Isso. É o balanço exato entre a força que empurra o sangue para dentro e a força que impede ele de sair. Peraí, isso quer dizer que se a gente comemorar uma PAN de 65 lá no monitor, que é o alvo clássico de sepse, a gente está cometendo um erro se ignorar uma PVC de 15 causada pela PIP? Um erro gravíssimo, que custa milhares de néfrons. Nesse exemplo, PAN de 65 e PVC de 15, a pressão real que está perfundindo o rim é só 50. E as novas metas de 2026 dizem que a ppm precisa ficar sempre acima de 60 milímetros de mercúrio. Abaixo de 60 já é isquemia, né? Exato, isquemia funcional por estase. Se ficar abaixo de 50 por algumas horas, é caminho sem volta para necrose tubular aguda. Mas isso inverte todo o instinto, sabe? Porque na beira do leito, o reflexo quando a urina para é ir na bomba e subir a nora, forçar a PAN. Só que a literatura agora fala o oposto. A gente precisa desescalar fluidos, entrar com diurético ou até o que é um baita tabu, reduzir a PIP. Reduzir PIP em paciente hipoxêmico parece loucura no primeiro momento. Mas se essa PEP está matando o rim e causando congestão, a sobrecarga de fluidos vai encharcar o pulmão horas depois de qualquer jeito. O pulmão não recupera se o rim parar. De jeito nenhum. Mas para ter coragem de reduzir PIP ou fluido, a gente não pode depender de conta de padaria. É aí que a avaliação sistêmica dá um salto tecnológico. Que é que a coisa fica realmente interessante. Porque a PVC isolada engana muito, né? Tem calibração de catéter, pressão intraabdominal. Como que a equipe mapeia essa congestão letal em tempo real? O Score Vexus entra rasgando os protocolos antigos agora. Sem dúvida. O ultrassom de acesso venoso, o Vexus, é a ferramenta definitiva hoje. Ele faz um mapeamento dinâmico de como a pressão do tórax está batendo nos órgãos. A gente olha a veia cava inferior, depois o Doppler da veia hepática, a veia portal e, mais importante para nós hoje, ensonamos o fluxo das veias intrarrenais. E o que o colega com transdutor na mão está buscando exatamente nessa veia intrarrenal?
Qual é o alarme vermelho? É a alteração do padrão de onda, sabe? No normal, o sangue sai do rim num fluxo contínuo, um efluente suave no Doppler. Quando a congestão bate, a pressão na cápsula inelástica sobe e esse fluxo contínuo é interrompido a cada batida do coração. Ele fica pulsátil. Fica pulsátil. Isso, a transição de um fluxo contínuo para bifásico ou monofásico restrita diástole é o alarme vermelho indicando que a PEP virou uma arma contra o néfron. Nossa, é uma janela de oportunidade absurda, porque a gente enxerga o padrão no Doppler mudando horas ou até dias antes da creatinina subir no laboratório, né? Exatamente. A creatinina é um atestado de óbito de função. O Vexus é o detector de fumaça. Ele te avisa a hora exata de diminuir a pressão de distensão ou entrar com remoção de fluidos antes do néfron entrar em apoptose. Mas a gente esbarra no choque de realidade da prática clínica. Imagina a cena. 3 da manhã, oligura, o saco coletor de urina para de gotejar, nem todo UTI tem alguém treinado em Vexus na madrugada. O reflexo automático ainda é correr 500 ml de cristalóide para ver se o rim pega no tranco. O que é fascinante aqui é entender por que esse instinto, que tem a melhor das intenções, é tão letal. A explicação é pura endocrinologia. A gente chama de engano neurohormonal ou pseudohipovolemia. Pseudohipovolemia. Isso. A PEP alta não esmaga só os pulmões, ela esmaga o coração por fora também. A pressão pleural alta vai para o pericárdio. O átrio direito fica com pressão alta dentro, mas a pressão transmoral, que é a força que estica a parede do músculo, na verdade cai. O átrio está sendo espremido por fora. A parede não consegue esticar, e aí o corpo entra em pânico. Exato. Os mecanorreceptores não esticam e mandam um sinal para o cérebro dizendo que o coração está vazio. O corpo acha que o paciente sofreu uma hemorragia massiva. A primeira defesa é inibir o fator natriurético atrial, o ANF. Aquele hormônio que faria o rim botar sódio e água para fora simplesmente é desligado. E como se não bastasse desligar a diurese, a cavalaria pesada da retenção de fluidos é acionada, né? Imediatamente. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado, causando vasoconstrição brutal, e a neurohipófise solta muita vasopressina, o hormônio antidiurético. Para você ter ideia, a literatura mostra que só de manter a PIP em 10 ou mais, já cai a excreção de sódio em 19%. Nossa, quase 1/5 da capacidade do corpo de liberar sódio desaparece. O rim simplesmente tranca as portas. Então, aquela oligúria da madrugada é endócrina. Não tem nada a ver com falta de volume real no vaso. Nada a ver. E aí olha o ciclo letal. A equipe acha que é falta de volume e dá mais 1 litro de Ringer. Esse fluido entra num sistema venoso já superlotado, não chega no rim e transuda para o pulmão, piorando o edema. E a oxigenação cai de novo. Cai. Aí a equipe decide subir ainda mais a PIP para contornar a hipoxemia. Isso causa mais compressão no átrio, mais vasopressina, mais congestão renal, é a iatrogenia perfeita se retroalimentando. É brilhante e aterrador ao mesmo tempo. Mas tem uma última camada nessa complexidade, porque a agressão do ventilador ao rim não é só hemodinâmica e hormonal, né? Tem uma via inflamatória, o biotrauma. O ventilador atua como um gatilho químico. Sem dúvida, o eixo inflamatório pulmão-rim. O biotrauma acontece quando a gente usa pressões de condução, a driving pressure, muito altas. O tecido sofre estresse de cisalhamento e isso rasga microjunções epiteliais. Esse dano ativa a produção de citocinas pró-inflamatórias potentes, tipo interleucina 6 e 8. E elas caem na corrente sanguínea. Exato, é o chamado spillover. Elas extravasam dos alvéolos para o sistema. E essas citocinas viajam a toda velocidade e trombam direto com o primeiro grande filtro do corpo, que é o néfron. Isso! Chegam no rim, ligam nos receptores tubulares e disparam apoptose, morte celular rápida. E os neutrófilos ativados liberam o HMGB1, que é um alarme de dano tecidual que inflama toda a vasculatura renal. É uma guerra de proteínas cruzando o corpo de cima a baixo. Porque de um lado a gente tem um herói, né? A proteína alfa-cloto. Ela é um antioxidante potente que é produzido no rim e viaja pelo sangue protegendo todo mundo, inclusive o pulmão. O escudo protetor. Mas quando a PEP inflama e engorgita o rim, as células tubulares morrem.
e a produção de alfa-cloto despenca. O pulmão perde essa blindagem. E do outro lado do ringue, a vilã, a osteopontina, entra em ação. Excelente contraste. A osteopontina, ou OPN, é a maior ameaça a longo prazo. Ela é estimulada pelo estresse mecânico e por aquela ativação do sistema renina-angiotensina que a gente falou. Que combo terrível. Muito. A OPN sobe descontroladamente e promove uma sinalização agressiva que recruta leucócitos para entupir os capilares pulmonares e ainda ativa fibroblastos. A consequência é a indução rápida de fibrose pulmonar. Ah, então é por isso que a hipoxemia do paciente piora do nada? Exato. A relação PaO2-FO2 despenca, mesmo sem o raio-x mostrar secreção óbvia. O pulmão está sendo infiltrado e fibrosado por causa de uma proteína ativada pela falência do rim. Certo. Diante de todo esse caos hemodinâmico, hormonal e biológico, quem está nos ouvindo vai querer um limite pragmático, né? Existe um ponto de corte exato onde o risco de ocluir as veias renais e disparar o biotrauma explode? Ar crítico altamente sensível. 15,2 centímetros de água de PIP. 15,2. É bem específico. Muito específico. Claro que a PIP é inegociável para manter o alvéolo aberto, mas a partir desse 15,2, a transmissão de pressão atinge um ponto de inflexão. Acima disso, a curva de probabilidade de lesão renal aguda moderada a grave decola exponencialmente. Independentemente de idade ou uso de nefrotóxicos. Independentemente disso tudo. Nossa, esse dado sozinho já decreta o fim daquela era de buscar a PIP máxima em manobra de recrutamento cega, né? Mas como a gente acha a PIP ótima sem sacrificar o rim? A resposta está na imagem individualizada. A ferramenta definitiva é a tomografia de impedância elétrica, a IUTS. Na beira do leito, a IUT mostra pixel a pixel o equilíbrio entre recrutamento e sobredistensão. Assim, a gente titula a pressão milímetro a milímetro até achar o ponto exato onde a oxigenação é máxima, mas sem causar aquele corpo monale e a congestão retrógrada. E claro, a gente tem que ter um olhar clínico apurado para populações de risco, né? Aquelas que têm vulnerabilidades mecânicas maiores. Fundamental. Temos duas populações críticas onde a margem de segurança é quase zero. A primeira são os idosos. Com a idade, a caixa torácica fica mais dura, perde complacência. Então, a energia do ventilador, que dissiparia num jovem, é transmitida quase toda para as estruturas vasculares no idoso. O impacto bate muito mais forte. Muito mais. O biotrauma dispara rapidinho neles. E o outro extremo de complexidade é o paciente em ECMO veno-venosa, né? O suporte de vida extracorpóreo. A literatura mais nova diz que a lesão renal aguda bate em quase 50% desses pacientes. E com mortalidade assustadora. A diretriz hoje fala para adotar rapidamente a PEP de repouso na ECMO para minimizar ao máximo essa pressão intratorácica. Mas tem um detalhe mecânico do diafragma aí que é crucial, né? Uma excelente lembrança da fisiologia, sim. A alta pressão contínua no tórax empurra o diafragma para baixo. Isso, somado com a sedação, anula a função da bomba respiratória natural. A excursão diafragmática que ajudava a puxar o sangue de volta desaparece. Desaparece. E o diafragma rebaixado esmaga as vísceras abdominais, piorando a resistência ao fluxo venoso da veia renal. É por isso que na ECMO, integrar cedo a terapia contínua de substituição renal, a CRT, virou mandatório. Não só para urêmia, mas para remover volume e varrer citocinas antes da fibrose se instalar. Então o que tudo isso significa na nossa prática clínica de verdade? Significa que apertar um botão no ventilador para subir a PIP de 10 para 14, só para ganhar uns pontinhos ali na saturação, não é uma manobra inocente. É uma intervenção com impacto sistêmico maciço. O manejo milimétrico do ventilador está umbilicalmente ligado à preservação de todo o organismo. Não tem sucesso em tentar salvar o pulmão sacrificando impiedosamente a rede renal. Exatamente. Concluímos que proteger o rim é, em última análise, proteger o próprio pulmão. Baseie sua prática na literatura atualizada e nas diretrizes da Anvisa para garantir o melhor desfecho clínico. Continue sua jornada de aprendizado ouvindo outros episódios da NP Conhecimento em Saúde. Não deixe de assistir nossos outros podcasts que trazem outras informações importantes. E fica aqui uma reflexão. Se a lesão no rim derruba os níveis de alfa-cloto, o que tira a proteção antioxidante do pulmão e agrava a falência respiratória,
Será que o futuro do desmame ventilatório difícil não será apenas ajustar fluxos de ar, mas sim nebuizar proteínas renais sintéticas diretamente nos alvéolos para quebrar esse ciclo inflamatório de via dupla? Fica a reflexão para o nosso próximo plantão. Até a próxima!